Rapaz, Valeu. Ô, gente, o Cruzeiro acertou a saída do Omar Feitosa, que era chefe da preparação física. Eu recebi uma informação ontem à noite que ele havia pedido desligamento. Hoje, agora há pouco, eu recebi uma informação que ele foi demitido. Demitido, que ele não pediu para sair. Ele foi demitido. E aí, a gente tentando... Olha, eu começo a olhar para esses movimentos aí, Valu, esses movimentos que acontecem no Cruzeiro, e a coisa tá... O doce tá sendo mexido lá dentro, Valu. Eu acho que não vai parar por aí, não. Cara, pra mim, essa demissão do Omar Feitosa, pra mim, é um sinal claro do enfraquecimento hoje do trabalho do Alexandre Matos dentro do clube. O Omar Feitosa, eu até havia citado que era um dos primeiros, o Thiago sempre com muita competência na informação, foi o primeiro profissional, né, Thiago? Profissional. O primeiro profissional que o Alexandre Matos trouxe para o Cruzeiro, e com menos de um ano de trabalho, já que o Omar Feitosa, salvo engano, chega ao Cruzeiro em maio, a gente está em abril ainda, ele não completou completou um ano de trabalho, perdão. Então, eu acho que muito mais do que a respeito da preparação física do Cruzeiro, não cabe a mim questionar, até porque a gente sabe que existem também, além do profissional, existem as cargas que são destinadas pelos técnicos, né? O Cruzeiro teve muitos técnicos ali neste período, mas me parece que é também um claro sinal, repito, deste, para mim, visível enfraquecimento hoje com relação ao trabalho do Alexandre Matos à frente do departamento de futebol. Ele segue sendo CEO do clube, mas, para mim, é um claro sinal desta questão que eu acabei de colocar aqui. Isso também mostra a questão do Leonardo Jardim. Desculpa, Thiago, a questão do Leonardo Jardim, a intensidade que ele cobra dos jogadores. E pode ser que esteja alinhado um outro nome próximo ao Leonardo Jardim. Cara, é isso. O Cruzeiro vai buscar um cara alinhado. Mais próximo do Mas com indicação do Leonardo Jardim? Com aval do Leonardo Jardim. Tá. Eu não sei se vai ser indicação ou se vai ser avalizado só. Entrega uma lista de nomes e ele vai falar, não, quero esse. Mas pra agora. Mas o aval principal partirá dele. Partirá dele. Então aí terá que ter o aval vai do só. É exatamente o que o Paulo falou. É o enfraquecimento. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que elas vão ao encontro, em verdade. Porque se o Leonardo Jardim é quem vai decidir, é porque ele que vai ditar o futebol do Cruzeiro hoje. O projeto esteja na mão dele, talvez. Mas eu acho que não é só também. Então, pelo que você está falando, nem necessita ficar com o Alexandre Matos. Eu acho que isso? Não, acho que não é isso. Mas eu acho que essa demissão do Omar, ela não é só também uma sinalização do enfraquecimento do Matos. Para mim, é mais sobre isso do que sobre qualquer coisa. Sim. A primeira indicação dele, um cara que trabalhou com ele no Palmeiras de 16 a 19, tá no braço dele. Isso. O Omar tá no braço do Matos. Se sai um cara que tá embaixo do braço do Matos há 10 anos, é uma sinalização clara que o Matos está perdendo poder a cada dia no Cruzeiro por culpa também dele. Perfeito. Então, eu acho que não é só também. Eu acho que é um sinal claro, é o símbolo perfeito do que é o momento do momento do Alexandre Matos hoje no Cruzeiro. Ele vive o pior momento desde que começou como CEO do clube. Eu falo, e quando eu digo pior, não é em termos de qualidade do trabalho. Avaliação externa, né? É avaliação, nem só externa, avaliação externa dos outros. Interna, avaliação dos interna. outros. É o pior momento do E Matos. é o conjunto, né, Thiago? Se o campo tivesse falando algo... Exato. Porque se o Cruzeiro estivesse entregando e ganhando, ele não estaria vivendo esse momento. Eu falei um dia Mas desse. Poderia ser minimizado, né, Thiago? Em termos de avaliação interna. Eu Eu até acho que o trabalho é ok. Não acho que é o melhor, não acho que é o pior. Não é Tá longe de ser o melhor Não dele. é diante do que ele prometeu. Eu não lembro o que ele prometeu, mas tá longe de ser... Não lembro mesmo, não. Não, eu só falei, tá. Tá longe de ser o melhor dele, longe, mas acho que o pior trabalho do Matos foi no Vasco. Sabe o que eu vejo um movimento assim, eu falei um dia desses, não sei se eu falei aqui, se foi lá no meu Instagram, acho que eu falei aqui, que qualquer movimentação brusca dentro do clube não seria a demissão do Léo Jardim. E aí o Léo Jardim disse no domingo, na coletiva, que em alguns momentos ele pensa que talvez ele não seja a pessoa ideal para estar ali. Né? Entendi que ele usou mais como uma metáfora. Ok. Mas aí a gente diante pode... dos problemas, depois a continuidade da fala é importante. Mas até olhando de maneira prática, é um elenco que claramente não foi montado como ele tem quer dizer futebol. o seguinte, quando ele diz assim, porque tem hora que eu imagino que eu não deveria estar aqui e tal, cara,
Eles têm que enxergar o outro lado da declaração dele. Isso. É uma crítica muito pesada ao que ele encontrou no clube. Tipo assim, ó, para isso que tem aqui, a gente fala para isso, tem a impressão que está desprezando tudo, né? Para esse elenco, para esse clube que eu encontrei aqui, eu não sou a figura de ideal. futebol, Só que aí, quando ele mete essa, e daqui a pouco ele já vinha questionando competitividade e intensidade. Aí o Omar Feitosa é demitido. Gente, ele não pediu para sair, ele foi demitido e recebeu a informação. E aí ele é demitido, claramente por insatisfação do Léo Jardim. Se vão trazer um profissional mais afeito ao trabalho dele, diz muito sim para a queda de prestígio do Alexandre Matos na instituição. Você lembra quando a gente estava discutindo em dezembro sobre o Luiz Castro vir para o futebol mineiro? E uma das coisas que a gente colocava o treinador tem como objetivo e como trabalho dele de cuidar do futebol, ter cuidado com o futebol. O que seria isso? Os técnicos portugueses, eles seguem muito uma linha de cuidar do departamento de futebol também. E em algum momento aqui na nossa resenha, eu não sei por onde que foi, se foi pelo Thiago, pelo Valor ou pelo Everton, que o Leonardo Jardim também tinha esse perfil de ter a preocupação com o macro. É um cara que entra no clube e tem uma preocupação maior do que somente as 4 linhas. E isso, para mim, as declarações, o que tem acontecido com o Cruzeiro, demonstra também que o Leonardo Jardim, ele tem essa capacidade de gerir mais que só o campo e bola. Relatórios diários de jogadores que estão emprestados. Ele vende bem. Não, ele passa isso. Ele vende essa ideia de que ele tem de fato. Então, a gente só vai saber realmente isso tudo depois dessas mudanças que têm acontecido no Cruzeiro. Dele pegar e agora ser o preparador físico dele, que ele vai pegar e dar o ok. Aí a gente vai ver como vai ser o rendimento do Cruzeiro pelos próximos meses, como que vai ser isso e como que vai ser a participação do Leonardo nas contratações de junho e julho. Lembrando que ele tem formação também em educação física. E ele, dentro desse cenário aí, ele pediu também, começam a acontecer os relatórios específicos de jogadores do Cruzeiro que estão emprestados em outros clubes, sim, a partir do momento do pedido do Leonardo Jardim. E isso, um acompanhamento de perto. Isso não é um cara que preocupa com o macro? Sim. Exatamente. Para mim, sim. São indícios, gente. Eu recebi uma informação aqui que, de fato, há uma desidratação absoluta do Matos dentro do clube. E que... Desidratação, palavra boa, hein? O Omar é mais um que foi pego para... Quem mais é dele, assim, pra gente... Quem mais é nome que foi indicado por ele, Alexandre? Bom, que foi demitido... Teve o Dracena que saiu, né? O Dracena pediu para sair, mas... O Dracena pediu para sair. O Dracena hoje está na Band, eu vou encontrar com ele, assim, com tempo, a gente falar e tal, sexta-feira agora, mas eu gostaria de saber, efetivamente... Ele podia participar com a gente lá de São Paulo. Por que o Dracena saiu assim? Porque o Dracena saiu misteriosamente. Ele falou da família, que era para voltar para São Paulo. Mas é uma maneira muito, em São Paulo. Mas é uma maneira muito legal de você se desligar. E eu acho que o dele foi tranquilo, HG. Eu confio no Dracena. Não sei, um cara, também tem um cara no futebol brasileiro. Eu também confio, todo ano, só não confio nas declarações que ele deu justificando. Tem um cara no futebol brasileiro que todo ano ele tem um problema na família. Todo ano. Quem? Um cara. Deu um probleminha, ficou ruim. Começou a perder. Vamos embora. Minha família tá com um problema. Tô com um problema. Todo ano. E aí todo ano ele volta a trabalhar. Ele vai, trabalha 6 meses, tem um problema na família, para. Agora, aí tem um negócio. Eu acabei de receber uma para. informação aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu honestamente acho que a partir do foi. momento que o Dracena sai o Rafa Vieira também, que é um baita do cara. Vou mostrar quem foi, tá? Mas aqui, ó. O Omar já vinha alertando, informação que eu recebi aqui, que Você não quis me mostrar nem que o Omar vinha alertando ao Jardim sobre preparação e que ele, Omar, sugeriu, eu não vou mostrar quem é, mas você viu a informação aqui, que ele, Omar, sugeriu ao Jardim que intensificassem o processo e que o Jardim não acatou. Mas aí eu faço uma outra leitura. Intensificar em que sentido? Intensificar, a preparação não está legal, os resultados não estão bons. Mas o Omar apresentou isso? O Omar apresentou para o Jardim. O Jardim não gostou? Aí o Jardim não acatou.
Só que isso também, se eu olhar para o outro lado da notícia, não acatou porque não estava satisfeito com o trabalho dele lá, pô. Mas o ponto é o Ele seguinte, quer uma pessoa dele ali. Tá, vamos lá, deixa eu te falar um negócio E ele não sério. tá errado não, tá? O Omar, eu não tô falando... só pra você entender. Eu não acho que ele queira a pessoa dele seja simplesmente O Omar não é um questão. mau preparador físico, tá? Não é, Isso longe de é ser. importante dizer, frisar e tal. O Omar preparou esse time de acordo com as ideias de jogo do Fernando Diniz. Concordamos? Concordamos. E que era de intensidade. Você Bem não acha, menos não? do que é o... Bem menos do que eu é... acho que é diferente. Bem É diferente, menos mas do é que jogo do intensidade. Diniz, ele depende muito da corrida sem bola e se movimentar sem Então, bola o tempo inteiro. e é intenso. Que pra você poder ficar fazendo aquele círculozinho, irmão, você tem que correr sem Correr parar. muito. Eu acho que o jogo do Diniz, se bobear, te exige mais fisicamente do que Não o Jardim. exige. Eu não acho que exige. exige. Não exige. Thiago, você não eu tô- tem eu que tô correr qua- sem eu parar. tô quase que indo Você aqui, não tem viu? que correr sem parar. Você não tem que correr. Você tem espaços do campo que você ataca. E são espaços curtos, curtíssimos. O jogo do Diniz... O time organizado consegue. Se assemelha ao futsal. Aí você fala assim, pô, no futsal você corre pra caramba. Só que a bola não fica concentrada naquele espaço do campo durante os 90 minutos. O estilo de jogo do Diniz, você tem corridas curtas, rápidas, céleres. O estilo de jogo do Jardim, você tem que voltar para marcar o tempo inteiro. O ponta, ele trata como meia, porque ele quer que esse ponta venha dar bote aqui atrás. Eu acho que há piques de É longos, mas completamente muito mais diferente. espaçados no jogo do Jardim. aqui, Até porque quando- são corridas de Pelo longa quando o contrário, Jardim foi o do Diniz, contratado- cara, o do Diniz é curtinho, é rápido, é diferente. Eu acho que te exige muito mais. Quando o Não Cruzeiro, acho que quando exige o mais. Cruzeiro Diniz, confirmou eu o acho. nome do Jardim, eu lembro que no programa do dia posterior ao anúncio do Jardim, nós falávamos aqui que assistiríamos a um Cruzeiro muito parecido com o Botafogo de 24. Cara, Mas aí você precisa de peças físicas para isso. É isso aí, ué. Então tá escancarado, ué. Tá escancarado. O Cruzeiro não tem condição física para entregar aquilo que o Léo Jardim gosta e entende como jogo. Então, o que eu tô entendendo? Sai o preparador físico, daqui a pouco ele coloca alguém, eu não sei se dele ou Vai ser com dele, o aval pô. dele. Vai ser dele. Aí daqui a pouco chega a janela e aí já o Marlon já saiu e eu acho que o Cruzeiro vai ter uma grande reformulação no meio do ano. Eu também Grande vejo isso. reformulação. Eu também vejo isso. Já aí com a responsabilidade do Léo Jardim. Só que aí quando o Léo Jardim começa a comandar a reformulação no meio O do diretor de futebol, Leonardo Jardim, ano, é isso aí. Tira completamente. Mas isso daí, HG, eu disse naquele programa em fevereiro, antes que o Jardim havia, eu falei porque eu achava que não daria certo, além de eu particularmente não gostar tanto do Jardim, mas tô Por que torcendo. que você não gosta? Não gosto, particularmente, mas ponto. Analisando de maneira prática, Gosto fugindo pessoal disso. só. Fugindo disso. Tem que ter um motivo. Ele é um cara que... Eu falei isso, que ele é um cara que trabalha futebol de maneira muito oposta a como o Cruzeiro montou esse elenco. Você pega aquele Mônaco, que é o grande trabalho da carreira dele, 16, 17, era um Mônaco que jogava parecido com o Botafogo. Você tinha dois volantes pegados, um deles o Fabinho, o brasileiro. Aí você tinha um ataque com o Bernardo Silva correndo pra cacete. Mbappé correndo pra cacete. Lemar correndo pra cacete e o Falcão por dentro. Então era um 4-2-4 muito parecido com o do Botafogo. Era um time de pegada, porradeira, com volante de marcação. Quem são os caras de porradeira do ataque do Cruzeiro que corre pra cacete? Não tem um. O Mônaco tinha 3. Quem é o primeiro volante com a pegada? O Fabinho era um tanque nessa época. Quem é o do Cruzeiro? Seria o Asma. Não tá tem. jogando. não tem. Então, por isso que eu fui tão contra a contratação do Jardim, muito além do que eu acho que futebol, porque eu acho, Você foi o que eu muito acho de futebol, agredido quando dane-se. você se posicionou contra o Jardim? Cara, sim, Porque você bastante. falou isso aqui no programa. Bastante. Era um momento em que a torcida do Cruzeiro inteira, alguns hoje já estão contra. Naquele momento, todo mundo estava a favor do Jardim. Valu tá contra. Então, mas você Não. acha, tô comigo. ô, Pre, Valu tá o quê? Contra o Jardim. Não, peraí, você já Everton. ouviu, é porque tem que sair da boca dele, que eu sei que Everton. você tá mentindo. Se não saiu da minha boca e não tá na minha rede social, é mentira. é mentira. Ô, Everton, Ah, eu achava que ele tava mas você acha que é confundindo, então. possível, na janela de junho, montar esse Cruzeiro Não. com novas contratações e Não, fazer esse Posso Esquece pegar, isso. posso pegar os Esquece jovens? Porque quantas peças você precisaria, Thiago? Pra fazer isso, você precisa de 2 volantes, você precisa de mais 2 atacantes, você precisa de mais... Posso? Mas o E Cruzeiro talvez vai pro abrir mão mercado. dos craques que o Cruzeiro Então, adquiriu mas em você vai campo. o Cruzeiro vai pro mercado atrás de quantas peças? Eu acho que 5. No máximo, Então, mas estourando. 5. 5 você consegue fazer bem encaminhado. Consegue. Mas aí o que você faz com o Consegue. Gabigol? O que você faz com o Ah, Dudu? não, aí, o que você faz com o então, Pereira? não, aí é outra história. O dinheiro do Pereira Pedrinho deve virou sacanagem agora? É. Virou bagunça o dinheiro do Pedrinho? Pereira deve sair no meio do ano, né? É. Então já é um menos Isso é uma um problema. incógnita, né? Hã? Eu não tenho essa eu não certeza sei. não, HG. Não. Eu não tenho certeza nenhuma que ele fica. Eu também. Eu acho que ele não fica. Eu acho que inclusive, ele não fica. fica. Você falou, Eu Valu? acredito que Não, ele eu tô fica. comprei. A situação do Pereira hoje, eu não ouso dizer. Ah, com certeza ele vai sair na janela. Eu não digo isso. Não, mas ninguém falou que com certeza ele Até, vai sair. até O HG porque disse que muitas ele deve, eu coisas, disse que- e muitas eu coisas no achando. departamento acho. de futebol, de uma forma geral, podem mudar. O clube está se movendo nos bastidores.
Como assim? Explica melhor. Isso é movimento. Isso bastidor, estamos Acabou de acontecer debatendo hoje a saída do Omar Feitosa. Isso é bastidor. Esses movimentos podem continuar. O Jardim é um cara podem continuar. O Jardim é Eu um cara não sou um que saiu... cara que confio 100%, por exemplo, no que o Matheus Pereira quer. Até porque eu lembro disso. A gente estava nos donos da bola aqui, um donos da bola, de um dia. Aí, de tarde, o Pereira tá saindo. A gente foi almoçar, no meio do almoço, o Pereira estava desistindo. Sabe por quê? Essa questão do Matheus Pereira merece um cuidado para analisar pelo seguinte, o contrato dele não vai até o final do ano? Não, julho do ano que vem. Julho do ano que vem. Então, no final do ano, ele poderia assinar um pré-contrato. Exato. O Cruzeiro vai tentar, porque ele que se manifestou de que gostaria de sair, aí o Cruzeiro disse, então na próxima janela, que agora não tem jeito mais. E aí, eu não acredito que o Cruzeiro o mantenha até no final do contrato, a não ser que ele diga. Eu também acho que agora eu mudei de opinião, agora eu quero ficar. Aí vai ao encontro que o Valu está dizendo. É um ritmo muito grande, né? Agora, não, e assim... Pro Cruzeiro. Cara, eu não sei. Não. O risco pro Cruzeiro perder, confiar na palavra dele e sair de graça. Se ele estiver sendo importante, se o Jardim entender que ele está sendo importante dentro do campo, no funcionamento, e ele estiver bem, não vejo por que o Cruzeiro desfazer. Não, mas o normal do Matheus Pereira, o problema não é o Cruzeiro, o problema sempre foi o Matheus Pereira. Mas isso já foi acertado, né, Thiago? Até que página pagar o valor? Eu vou levar em consideração quem estava ali sentado no lugar que o Pereira está e que se chama Pedro Lourenço. Naquele mesmo lugar ele disse, o Jardim gostou muito do elenco. 2 semanas, 3 semanas depois ele disse outra coisa. Não 2 semanas depois. Na coletiva de apresentação do Jardim, falando do ele falou, eu tô falando, eu vou ter que me adaptar. Ele falou sobre a adaptação na primeira coletiva. Você que tá falando, eu tô falando, esquece de acreditar numa linearidade do que o cara pensa. Cara, ele é um ativo do clube, ele é um ativo do clube. Não se rasga dinheiro da forma que você tá falando. Não, ninguém tá falando em rasgar dinheiro. Você que tá falando em rasgar dinheiro. Não é assim. O problema é que não sou eu que escolhi ser o que o Matheus Pereira é. O Matheus Pereira foi quem escolheu ser o que ele é. O personagem que ele é graças a ele, não é escolha minha, não. Muda o disco, a coisa continua andando. Vamos avaliar o Matheus Pereira daqui até junho? Do futebol ou o Matheus Pereira pensando em sair do Cruzeiro o tempo inteiro? Nossa, cara. Mas será que se ele... Sai dessa matéria, velho. A gente tá falando de futebol. Então, realmente, Valor, realmente. Sai dessa matéria. Eu tô falando do campo. Você não quer olhar o campo. Você quer só... Pode olhar só o campo. Então olha o que você quiser. Beleza, eu vou olhar o campo. Eu tento entender o lado do Thiago pela seguinte perspectiva. Se a gente for olhar só o campo, não existe. Pela seguinte perspectiva. Tem que olhar a postura do jogador, tudo isso influencia. Eu olho ao lado do Valu e penso que se o Pereira jogar pra cacete, começar a jogar muito, ele vai ser muito bom pro Cruzeiro até o final do ano. Porém, eu entendo o lado do Thiago, porque ele pode jogar muito, demonstrar estar feliz, falar que vai ficar, chegar no final do ano, ser tudo uma mentira e ele sair de graça. E o Cruzeiro tem que se precaver em relação a isso. Então eu entendo tanto um quanto o outro nesse sentido. Porque saiu da boca dele que ele queria educar o filho dele na Europa. Ou eu tô ficando louco? Não, ele falou. Então, o filho dele nasceu, tá bem, de saúde, graças a Deus. Né? Para quem acredita em Deus, né? Então, se o filho dele tá bem, e ele disse que quer educar o filho fora do país. O contrato dele é até julho do ano que vem. Então, no final do ano, pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Se o Cruzeiro tem uma proposta no meio do ano agora, é que tinha proposta, ele chegou a fazer exame e 10 minutos antes de assinar, ele não assinou e acabou ficando aqui. Agora, a pergunta é, ele quer permanecer até o final do contrato? O Cruzeiro quer que ele permaneça até o final do contrato? Exatamente. Eu acho que aí o campo Vamos pode ajudar. descobrir isso em junho. O campo pode ajudar. Em junho a gente vai descobrir isso. Junho. Entre junho e julho a gente descobre. Junho e julho a gente descobre se o que ele... Assim, vamos descobrir e colocar em xeque o que ele fala? Vamos lá. Em julho, a gente descobre se o que ele conta pra todo mundo hoje é uma balela ou se o que ele contava lá atrás era uma balela. Mas uma das duas partes é balela. Ou ele mentiu lá atrás ou ele mentiu agora. Em alguns momentos a gente vai saber quando ele mentiu. Eu não consigo confiar. Muito difícil. Eu não consigo olhar no olho dele, escutar o que ele está me falando e acreditar no que ele está me falando. Eu acho que preciso vê-lo. Ele tem que demonstrar em campo, cara. Ele tem que demonstrar em campo. Ele tem que demonstrar agora. É fora, né? Em campo. Em campo ele é diferente, gente. Pra mim é indiscutível a qualidade dele. Não, a qualidade técnica dele é tecnicamente ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Tecnicamente ele é inteligente, tecnicamente ele é um monstro. Eu preciso saber se o Matheus Pereira é um cara honesto com o torcedor ou se ele é um cara desonesto. Eu preciso saber. Qual é o Matheus Pereira? É o cara que chega pro torcedor e fala a verdade no microfone hoje? Ou que o porta-voz dele disse a verdade? O porta-voz dele, no caso do Pedrinho, disse a verdade? Agora tem um porém. Preciso saber dele. Tem um se ele falou a verdade para as pessoas. Tem um porém aqui, antes de eu falar do Oriental Médico aqui. Vamos imaginar uma situação aqui. E se o Cruzeiro daqui a pouco... Pode acontecer, tá, gente? Vou falar, os caras estão fazendo onda. Não, pode acontecer. E se o Cruzeiro daqui a pouco acontece alguma grande mudança lá... e muda a gestão de futebol do clube, e aí chega alguém e pega o cara e protege.
a coisa pode mudar de figura. Aí entra Porque o atual não protege. É o que o Valu acabou de dizer. O atual não protege. É que rolaram umas quizumbas, né? E Sabe aquele lance assim, não, tá tudo certo. É que tá, mas não tá, né? Mas não tá. É. Fez as pazes? O Jardim é o cara pra passar a mão na cabeça do Pereira? Não. Lógico que não. Não é. Não, mas ele tá falando de um ninguém. gestor. Mas eu tô falando de gestor de Não, futebol. mas eu acho que independente do gestor que chegar, a relação do Pereira com o Jardim é mais direta, assim, sabe? Mas deixa eu te falar um negócio. Se chegar qualquer gestor hoje no Cruzeiro, ele já chega automaticamente enfraquecido. Automaticamente. Porque o Jardim Porque o Jardim vai ser o cara que vai Então, comandar mas, futebol. mas não pode ser um gestor que chegue Que não para seja ser, gestor. que não esteja ser o diretor de futebol, o diretor Tipo um de futebol, gerente. tipo um gerente. Ele O vai que o estar um Pelaipe pouco faz assim. hoje no Cruzeiro? O que o Pelaipe faz hoje? Cara, o Pelaipe Pelaipe é como os jogadores. É muito mais relacionado à logística Parte do que burocrática. ao futebol, de fato. As definições do futebol. Então Que então faz ele é jogado o fora, Carlos que o Alberto, Pelaipe é um Carlos senhor Alberto. profissional. Ele faz o que o Carlos Alberto faz Isso no é Atlético. escandaloso, HG. Porque o Pelaipe é bom pra cacete. Era pro Pelaipe estar no dia a dia do futebol do Cruzeiro em cima, Eu também cara. acho ele bom pra caramba. mas aí por quê? depende Mas do- sabe por que isso não acontece? Acho que o Matos não deixa, né? Porque o o Matos centraliza. organograma do Cruzeiro mudou quando a gestão do Pedro Lourenço mudou. Eu não estou dizendo que a antiga era boa, estou dizendo que a antiga você via cada esfera. Quando o Matos se torna CEO de futebol, ele centraliza o poder principal do futebol nas ações dele. Como que é a do Atlético espelhada com o Cruzeiro? O que seria, Thiago? O Vamos lá. Matos, o Matos seria o Brax, o Pelaipe, o Vitor. Só que na verdade o Pelaipe não faz bem Não, o que o Carlos Vitor Alberto. faz. Ele faz Pelaipe muito mais é o que o Carlos Alberto Carlos Isidoro Alberto faz. faz. Que pra quem não Então sabe, o Vitor, ele é um intermediário. Ele tá num... era ele o tem que um o- lugar... era o que Vamos o ser Pelaipe honestos, deveria o Brax fazer. é diretor de futebol do Atlético. Só que O título só é diferente pra não tirar a moral do só que jogador. detalhe, Todo mundo o sabe, né? Alexandre Mas é Matos- isso, é isso. eu tô querendo É igual no Cruzeiro. Eu tô querendo o Matos é o desmembrar diretor do as Cruzeiro, coisas. só Eu é quero CEO pra que desmembrar. ele tenha mais prestígio. Porque desmembrando fica mais fácil Só que- para o torcedor que está acompanhando a gente entender como que é o organograma. Só um ponto. Se em algum momento houver uma saída do Alexandre Matos e a chegada de qualquer profissional que seja, eu não consigo crer que o Cruzeiro vá buscar um profissional que tenha o mesmo tamanho do Matos. Para entender, eu não consigo crer que o Cruzeiro, por exemplo, buscaria o Rodrigo Caetano. Não acredito mesmo. Porque é um cara que, por mais que ele tenha um processo, tenha processos diferentes do Alexandre em relação a mexer, gerir elenco, buscar reforços e tal, ele é um cara grande. Ó, o Rodrigo, como figura, é grande. Só que tem um detalhe, o Alexandre Matos foi colocado no cargo e, você vai gerir o clube. E aí, se há hoje uma avaliação de que ele não consegue, que ele é bom só nisso e não para o todo, né? Aí acho que realmente entendo que está muito sem prestígio dentro do clube. Agora, eu vou